Boa tarde, meu nome é Renan, sou graduando em História, estou no oitavo período e eu vim aqui falar um pouco sobre o que é ética e moral. Para a gente entender essa relação entre ética e moral, a gente tem que saber primeiro fazer uma pergunta para nós mesmos. O que é moral? A moral, ela é uma espécie de conjunto de hábitos que costumam ser compreendidos dentro de uma sociedade. A moral, em geral, ela se faz de uma forma de acordo com a cultura local, ao que é passado de pai para filho, e assim sucessivamente dentro de uma questão social e ambiental, dentro desse certo ambiente, dentro desse círculo de contato. E para a gente entender o que é ética, a ética ela é a relação de todos esses hábitos dentro de um contexto mais filosófico, mais geral. Para a gente poder compreender essa questão da ética, a gente tem que tocar em cima de alguns pontos, que são as três formas de ética mais conhecidas: a ética antiga, a ética da Idade Média e a ética moderna. E também a gente pode falar também sobre a ética na idade contemporânea, que é o que a gente está vivendo nesses dias atuais. Olá, tudo bem? Meu nome é Adriele e eu sou acadêmica do oitavo período de Pedagogia aqui na UEG, no campus de Goianésia, Goiás. Falando um pouquinho sobre o que nós conhecemos como senso moral ou consciência moral, ela é a certeza interior que nós temos do que o que nós estamos fazendo é certo, é errado, né? O que faz parte do bem ou do mal. O dicionário da língua portuguesa, ele fala que é o conjunto dos princípios da honestidade e do pudor, ou seja, os valores, né, entre aspas, os valores que nós temos que nos induzem a percepção do que é o bem, do que é o mal, e esse sentimento do senso moral, da consciência moral, pode trazer também sentimento de culpa, ou sentimento de alegria, de acordo com as decisões que nós tomamos, de acordo com isso. Nesse sentido, então, nós podemos dizer que nós somos seres morais, os seres humanos são seres morais. De acordo com esses valores que nós carregamos durante toda a nossa vida, né, do que é certo, do que é errado, se nós estamos fazendo bem, se nós estamos fazendo mal, ou seja, é o nosso pudor, o temor que a gente tem de acordo com a nossa consciência das atitudes que nós estamos tomando. Ou como infelizmente a gente vê, também existem pessoas, né, imorais, ou seja, que ou não têm esses valores ou que conseguem deixá-los de lado. O filósofo Weber, ele trata da ética através de duas concepções que envolvem bastante a política e os políticos, na verdade, em si. A primeira é a ética da concepção, que na verdade é o conjunto de normas e valores que orientam o comportamento do político na sua esfera privada. Já a ética da responsabilidade é o conjunto de normas, de valores que vão orientar a decisão dele de acordo com o que ele é, ou governante, o cargo, na verdade, que ele toma. O filósofo Weber, ele trata da ética através de duas concepções que envolvem bastante a política e os políticos, na verdade, em si. A primeira é a ética da concepção, que na verdade é o conjunto de normas e valores que orientam o comportamento do político na sua esfera privada. Já a ética da responsabilidade é o conjunto de normas, de valores que vão orientar a decisão dele de acordo com o que ele é, ou governante, o cargo, na verdade, que ele toma. Outra questão em que nós podemos dividir a ética e pensar é a relação da crise ética, que é por que eu devo cumprir alguma coisa, porque eu devo cumprir alguma regra, e a crise da ética, que se resume em por que eu vou me esforçar para estabelecer uma norma de convivência humana, né? Apesar de as duas andarem um pouco aí lado a lado, elas são diferentes, a crise da ética e a crise ética. E nesse sentido, é muito difícil a gente criar uma ética universal, porque, como eu disse no início, a questão da ética ela está muito relacionada aos valores que nós carregamos e as pessoas não têm os mesmos valores, né? É questão aí cultural. Claro que algumas coisas são sim universais, sempre é errado em qualquer âmbito que a gente vá, mas algumas coisas não. Algumas coisas, o que é errado para um, às vezes não é errado por outro. Por isso que é tão difícil nós conseguirmos desenvolver uma ética universal.
tendo também a ética, a moral podendo ser trabalhada e tendo influência tanto na questão religiosa, na questão do sexo, da sexualidade, e também ela é tratada de diversas maneiras a partir desses pontos, desses tópicos que são trabalhados. Em uma sociedade politeísta, antiga, como na Grécia ou em Roma, não se era estimulado, ao menos para os homens nesse caso, como é nas sociedades ocidentais cristãs, que se formam a partir do crescimento dos cristãos na Idade Média. A gente vê que, nesse caso, a religião cristã ela baseia-se em algumas ideias do pecado original, isso trazendo uma moral distinta para os cristãos através desse pensamento moral que é trabalhado através da igreja, trazido pela igreja para o ambiente familiar, o ambiente cultural e social dessas pessoas. Continuando o assunto, para a gente entender essa relação da ética através do tempo e essa relação dessa transição temporal da ética, a gente começa com o período da ética antiga. Época antiga, medieval e o início da época moderna, a gente vê um período mais metafísico, um período do pensamento, da questão transcendental, que aí a gente vai ver alguns filósofos trabalhando nesse contexto sobre esses assuntos. Filósofos como Platão, Aristóteles, São Tomás de Aquino, até Descartes trabalham um pouco nesse período, nesse pensamento ético metafísico, que é a questão do ser, a gente pensar o ser dentro da questão da ética. A gente tem a época moderna, que a gente vai falar sobre o período epistemológico ou um período mais transcendental, que a gente tem filósofos que trabalham dentro disso, Descartes, e também o Kant também trabalha dentro desse quesito. Nesse ponto da epistemologia, da teoria, da teoria transcendental, a gente vê uma questão mais relacionada com a verdade, com o objetivo e com validez dos fatos, assim validando aquele conteúdo trabalhado. E a gente também tem, por fim, a época contemporânea, que é um período semântico e hermenêutico, onde a gente tem filósofos como Frege, entre outros, que é a teoria de significação fenomênica, hermenêutica, semântica, fanálise lógica da linguagem. Que aí a gente vai trabalhar mais a questão dos significados, da semântica, da análise lógica da linguagem, que a gente vai ver já um contexto mais geral sobre essa sociedade e sobre o que é trabalhado dentro desse contexto.